No Brasil, toda a jornada de uma pessoa dentro do sistema de justiça criminal, ela começa com um ato. Um único ato que é absolutamente crucial. É esse momento que vai definir tudo, absolutamente tudo que vem depois. Hoje, a gente vai desvendar essa jornada, sabe? Desde o primeiro chamado oficial da justiça até a palavra final do juiz. A gente vai fazer uma análise bem aprofundada dos passos fundamentais do nosso Código de Processo Penal. O nosso objetivo aqui não é só entender o que acontece, mas principalmente por que cada uma dessas etapas existe e qual é a importância delas para manter o equilíbrio, né, entre o poder do Estado e o direito de cada cidadão. Para a gente começar, vamos a uma pergunta que é central para tudo isso. Como é que o aparato da justiça, com todo aquele peso, toda aquela formalidade, faz a sua primeira chamada oficial para a pessoa que está ali no centro de uma acusação criminal? Esse primeiro contato, sabe? Esse é o ponto de partida de tudo. É ali que a grande engrenagem da justiça começa a girar de um jeito que o indivíduo pode ver e sentir. E a resposta para essa pergunta está numa palavra só: citação. E olha, isso aqui não é um simples aviso, um recado. A citação é um ato jurídico que literalmente dá vida à relação processual. É o momento em que o Estado que acusa e o indivíduo que é acusado são formalmente ligados um ao outro na frente de um juiz. O artigo 363 do Código de Processo Penal não deixa nenhuma dúvida. O processo só tem a sua formação completa com a citação do réu. Pensa bem, sem isso, aqueles princípios que a gente tanto ouve falar, o contraditório e ampla defesa, eles simplesmente não existiriam na prática. A citação é a chave que abre a porta para que a pessoa possa, de fato, se defender. Bom, este aqui é o nosso mapa para a jornada de hoje. A gente vai seguir o processo desde o comecinho formal, vamos explorar em detalhe os vários jeitos que a justiça tem para se comunicar, entender as consequências de cada ato e, aí sim, chegar no grande clímax do processo, a sentença e os seus possíveis vereditos. Vamos começar então pelo primeiro passo. Vamos lá, bem no princípio. Antes da citação, o que existe é uma denúncia, uma acusação formal. Mas ainda não existe um processo judicial completo na sua forma. É a citação que estabelece o que os juristas gostam de chamar de triangularização da relação processual. O que é isso? É a formação do triângulo: juiz, acusação e defesa. Sem esses três pilares, o sistema de justiça não consegue se sustentar de forma equilibrada. Senão, seria só o Estado contra o indivíduo, sem um árbitro imparcial. E o mais importante, sem a garantia de defesa. A força desse artigo 363 não pode ser subestimada, de verdade. Ele é a fundação do direito de defesa. Quando a lei diz que o processo terá completado a sua formação com a citação, o que ela está dizendo é que qualquer ato, qualquer decisão tomada antes de uma citação válida é nula, não vale nada. É como tentar construir um prédio sem fundação. Tudo que for colocado em cima, uma hora ou outra vai desmoronar. A citação é, portanto, a garantia máxima de que ninguém vai ser julgado sem antes saber oficialmente do que está sendo acusado e ter a chance real de se defender. Ok, então já entendemos a importância gigantesca da citação. A próxima pergunta lógica é: como é que ela é feita na prática? A lei não é ingênua, né? Ela sabe que encontrar uma pessoa pode ser uma tarefa bem complexa. Por isso, ela estabelece um verdadeiro leque de opções, quase como uma busca oficial com regras muito bem definidas que se adaptam para cada situação possível. Tudo isso para garantir que o processo possa seguir em frente, mas sem atropelar os direitos de ninguém. A regra geral, o método mais comum, é a citação por mandado, que está lá no artigo 351. Esse é o caminho padrão quando o réu está no território de jurisdição do juiz, ou seja, na mesma cidade ou região onde o processo está correndo, o que a gente chama de comarca. Nesse caso, um oficial de justiça, que funciona como se fosse o braço do juiz fora do tribunal, vai pessoalmente até a pessoa para entregar o documento. E essa entrega, pessoal, não é de qualquer jeito, não. É um verdadeiro ritual, todo detalhado no artigo 357. E cada passo tem uma razão de ser. Primeiro, a leitura do mandado. O oficial de justiça tem que ler o documento para a pessoa, para ter certeza de que ela entendeu do que se trata. Segundo, a entrega da contrafé. A contrafé é uma cópia do mandado e da acusação. Esse é o instrumento material da defesa, é o papel que a pessoa vai levar para o seu advogado. E, por fim, o oficial volta para o fórum e certifica no processo que ele cumpriu a sua missão. Essa certidão tem fé pública e vai descrever como, quando e onde a citação aconteceu, formalizando o ato para sempre nos registros. Claro, o mundo real é bem mais complicado que a teoria. O que acontece quando o oficial de justiça bate na porta e percebe que a pessoa está de propósito se escondendo para não receber a citação? Ou, num cenário ainda mais difícil, quando ninguém, nem a família, nem a justiça, sabe onde a pessoa está. A lei precisa ter respostas para isso, senão a justiça ficaria paralisada.
E as respostas da lei são fascinantes, mostram como o direito se adapta. Para o réu que está se ocultando, o artigo 362 prevê a citação por hora certa. Funciona assim: o oficial de justiça vai na casa da pessoa 2 vezes, não encontra e começa a suspeitar que ela está se escondendo. Então, ele avisa um familiar ou um vizinho de que vai voltar no dia seguinte, em uma hora marcada, para fazer a citação. Se nessa data e hora a pessoa não estiver lá, a citação é considerada feita. É uma espécie de ficção jurídica para impedir a má-fé. Agora, para o réu que simplesmente não é encontrado, que sumiu, a solução do artigo 361 é a citação por edital. Esse é um ato de publicidade máxima. Um aviso é colocado no fórum e publicado na imprensa oficial, chamando o réu ao processo. Ele tem 15 dias para aparecer. É importante dizer que essas duas formas são exceções, porque a regra de ouro é sempre tentar a citação pessoal. E a complexidade não para por aí, não. As fronteiras de uma cidade ou de um estado não podem servir de escudo contra a justiça. E se a pessoa acusada estiver em outra comarca, em outro estado, ou até mesmo morando em outro país? O braço da justiça precisa de ferramentas de cooperação para conseguir alcançar esses lugares. E para cada situação existe um instrumento. Se o réu está em outra cidade dentro do Brasil, o juiz do processo, que a gente chama de juízo deprecante, expede uma carta precatória, como diz o artigo 353. É basicamente um pedido formal de ajuda para o juiz da cidade onde o réu está. Esse segundo juiz é o juízo deprecado. Agora, se o réu está no exterior e se sabe onde ele mora, o instrumento é a carta rogatória prevista no artigo 368, que é um pedido de cooperação jurídica internacional que segue regras de tratados e convenções. E ainda existem regras especiais. O artigo 358 determina que militares sejam citados através do seu chefe, respeitando a hierarquia da corporação. E o artigo 360 é uma garantia fundamental. Se a pessoa já está presa por outro motivo, ela tem que ser citada pessoalmente, lá na unidade prisional. O fato de estar presa não diminui em nada o direito dela de saber e de se defender. Muito bem, com o réu devidamente citado, o processo está formado, mas a comunicação não para por aí. Um processo é um diálogo constante, cheio de prazos, audiências, decisões, perícias, e cada um desses atos precisa ser comunicado de forma eficiente para todo mundo para que o jogo processual seja justo e transparente. É aqui que entra a figura da intimação, que está conceituada lá no artigo 370. Se a citação é aquele chamado inaugural que acontece uma vez só para o réu entrar no processo, as intimações são todas as outras comunicações que acontecem ao longo do caminho. Elas servem para informar sobre o que está acontecendo e o que precisa ser feito, seja para o réu, para os advogados, para o Ministério Público ou para as testemunhas. Hoje em dia, a grande maioria das intimações para os advogados acontece por meios eletrônicos ou pelo Diário de Justiça oficial, o que torna tudo muito mais ágil. E aqui, a gente vê uma das consequências mais importantes e inteligentes do nosso sistema. Lembra da citação por edital, para o réu que sumiu? Pois bem, se mesmo depois da publicação do edital ele não aparecer e nem contratar um advogado, o artigo 366 traz uma solução genial. O processo e o prazo de prescrição ficam suspensos. Isso cria um equilíbrio perfeito. De um lado, protege o direito de defesa, porque impede que alguém seja processado e julgado sem nem saber da acusação. De outro lado, protege a sociedade, impedindo que o crime prescreva, ou seja, que o Estado perca o direito de punir só pela passagem do tempo enquanto o réu está desaparecido. É como apertar um botão de pause no tempo do processo. Depois dessa longa jornada de produção de provas, de ouvir testemunhas, do interrogatório e dos debates entre acusação e defesa, a gente chega no grande momento da decisão do juiz. E essa decisão não é uma simples nota de culpado ou inocente. É um ato de poder, sim, mas também de razão. É um documento formal, super bem estruturado, a sentença. O artigo 381 do Código de Processo Penal funciona como o arquiteto da sentença. Ele exige uma estrutura bem clara e lógica. Primeiro, o relatório, que tem os nomes das partes e um resumo de tudo o que aconteceu no processo. Depois vem a parte mais importante, o coração da decisão, a fundamentação. Aqui o juiz tem que explicar, tintim por tintim, os motivos de fato e de direito que o levaram àquela conclusão, analisando as provas e os argumentos. Isso é uma exigência da Constituição e garante a transparência do Poder Judiciário. E por fim, vem o dispositivo, que é a conclusão, a resposta direta, absolvo ou condeno. Essa estrutura toda não é só burocracia, viu? É a garantia de que a decisão foi racional e permite que as partes, se não concordarem, possam recorrer de forma bem precisa. Agora, vamos mergulhar no coração da sentença, a decisão final. No processo penal, depois de analisar todo o conjunto de provas e argumentos, o juiz se depara com uma bifurcação, com dois caminhos possíveis.
E a lei estabelece de forma muito clara os critérios e as condições para seguirem cada um deles. A pergunta é bem direta, e as respostas, apesar de terem fundamentos bem complexos, se resumem a duas palavras que carregam um peso gigantesco: absolvição ou condenação. Cada uma delas representa um universo de consequências jurídicas para o processo e, principalmente, para a vida da pessoa que estava sendo acusada. Os motivos para a absolvição, que estão listados no artigo 386, são essenciais para a gente entender a lógica do processo penal. A absolvição pode vir de uma certeza de inocência, como quando fica provado que o fato nem aconteceu. Mas o ponto fundamental aqui está na dúvida. A lei manda absolver quando não houver prova da existência do fato ou quando não existir prova de que o réu participou, ou, de uma forma mais ampla, quando não existir prova suficiente para a condenação. Isso, na prática, é a materialização daquele princípio fundamental do in dubio pro réu. Na dúvida, a decisão tem que ser a favor do réu. Para condenar, é preciso ter uma certeza muito, muito elevada, acima de qualquer dúvida razoável. Já para absolver, a dúvida justificada já basta. Por outro lado, se o juiz chega a essa certeza necessária, ele vai proferir uma sentença condenatória. E como o artigo 387 detalha, condenar é muito mais do que só declarar a culpa. O juiz precisa fazer a complexa dosimetria da pena, que é um cálculo em 3 fases para chegar na punição exata, mencionando as circunstâncias que agravam ou atenuam a pena. Além disso, ele deve fixar um valor mínimo de indenização para a vítima, reconhecendo o dano causado, e precisa decidir, de forma bem fundamentada, se o condenado pode recorrer em liberdade ou se a prisão dele se torna necessária. É uma decisão com muitas e profundas camadas. Ao final dessa nossa análise, a gente pode resumir tudo nesta ideia. A citação é a chamada inicial, a sentença é a palavra final. Mas o que realmente define a justiça não é só o começo e o fim, mas sim todo o caminho entre eles, um caminho que é meticulosamente pavimentado por regras e procedimentos que buscam a todo instante equilibrar o poder de punir do Estado e os direitos fundamentais de cada indivíduo. E a gente termina com uma reflexão. Cada artigo que a gente viu aqui, cada procedimento detalhado, desde uma citação por hora certa até um inciso de absolvição, é uma tentativa humana, histórica, de responder essa pergunta tão complexa. É a busca sem fim por um sistema que seja, ao mesmo tempo, eficaz contra o crime e um guardião intransigente da liberdade. Atingir esse equilíbrio perfeito é talvez o desafio perpétuo e a maior nobreza do direito processual penal.